Oi pessoal do Me Salva, continuando a nossa história de Egito Antigo, eu sou o professor Magnus de História, vamos para o nosso conteúdo, tá aqui, Novo Império, né? A gente parou no Novo Império e já vamos analisar algumas características desta fase, né? Primeiro a gente vai colocar a datação aqui, né? Basicamente de 1575 até 1080, né? Basicamente antes de Cristo é este período, né? Bom, dentre as características desta fase, gente, o sacerdote, o poder de Amon-Ra, perdão, né, é muito substancial, é significativo, tá? Depois a gente vai analisar que uma atitude do faraó Amenófis IV foi justamente para tentar boicotar o poder dos sacerdotes de Amon-Ra, tá? E esse é o período das dinastias de maior relevo no que se refere à expansão do Egito, tá, gente? É a 19ª dinastia, tá? A 20ª e a 21ª dinastia. E esse é o período da expansão. Como vocês viram lá, o legado íxo para os egípcios foi o uso de armas e, evidentemente, as técnicas de guerra ou o uso do carro de combate e tal. E, sem sombra de dúvida, não deixaria outra característica a não ser a expansão que tomou relativo relevo durante o período do faraó Tutmés III. Tá aqui a imagem dele, tá? O Tutmés ele é de 1470 até 1425 a.C. e o império que é constituído inicialmente por ele compreendeu estas regiões aqui, ó. Tá aqui a expansão do Império Egípcio, ó, gente. Pegou desde o norte da Mesopotâmia, vem Síria, Fenícia aqui, né? E toda a região do Egito, evidentemente, em direção à Núbia, tá? E daí, inclusive tem um pontilhado aqui embaixo, ó. Esse é o Império Egípcio. Esse é o período de maior esplendor no que se refere à riqueza, mas os faraós e, por conseguinte, o exército comete um erro muito grave, que é assumir mais que a capacidade de administrar o território eficazmente, né? Isto é, torna-se uma região ingovernável e os nomarcas voltam a estabelecer o seu gradativo poder, inicia aí o processo de corrupção, é retomado o processo de corrupção, que aliás nunca teve freio na história do Antigo Egito, tá? E falando especificamente de religião, o faraó Amenófis IV tenta uma reforma, tá? Vou colocar aqui, com o objetivo de terminar com o poder dos faraós de Amon. Ele nomeia Atom como deus maior, tá? Hermópolis passa a ser a capital aí do período, deixa eu só colocar aqui, do Amenófis IV. Tá aqui aí a figura do Amenófis IV, ó. Esse é o faraó Amenófis IV, casado com a Nefertiti, tá? Qual é o objetivo da reforma do Amenófis IV, tá, gente? Ó, o Amenófis IV ele é de 1375 até 1350 a.C., tá? Qual é o antes de Cristo? Qual é o objetivo dele? Deixa eu colocar aqui, antes de Cristo, tá? O objetivo dele é reduzir o poder ou aniquilar, inclusive, o poder dos sacerdotes de Amon, tá? E para que nele não sofresse inúmeros boicotes, que era o que ocorria. Mas ele não... o deus Atom, né, não tem algumas peculiaridades no que se refere às outras divindades. Por exemplo, ele não garante a vida após a morte, isso era um erro brutal. Depois também, a maior parte da população permaneceu politeísta e ele tentou introduzir no Egito Antigo, nessa reforma, o monoteísmo, e você não pode esquecer, anota aí, monoteísmo, pelo menos durante esses 15 anos aqui de monoteísmo egípcio, tá? O faraó não consegue instituir a sua reforma e Tutancâmon, o seu sucessor, está aqui o Tutancâmon, em 1350, restaura o politeísmo e, por conseguinte, o poder dos sacerdotes de Amon. A partir daí, é somente crise dentro da história do Antigo Egito. Vamos trocar aqui o slide, está aqui, ó. Vamos para este aqui, ó. Eu vou colocar como crise ou reflexo da primeira crise do Antigo Egito a famosa Batalha de Kadesh, tá? Ela foi travada entre os egípcios e o Hattusil III, que era um rei hitita. Deixa eu só pegar a caneta aqui, tá aqui.
Ramsés II, tá? Esse aqui é o faraó da dinastia. Vou colocar aqui 1278 a.C. E a gente pode colocar aqui Batalha de Kadesh, eu já vi com CA, com K. Fica uma cidadezinha que fica na Síria, tá, gente? E essa é a primeira, esse tratado de paz assinado entre o Ramsés II e o Hattusil III, né, rei dos hititas, é o reflexo de que gradativamente o Egito vai entrar numa crise que não vai mais conseguir sair da crise, tá, gente? Evidentemente que este fato, isto é, a crise do Egito Antigo, é intitulado de Baixo Império, que vai, a história aí define como um período de, tá aqui, ele é de 1080 até 525 antes de Cristo, tá? E dentre as ocorrências que esta fase compreende, né, são as invasões de alguns povos. Primeiro a gente tem assim, antes das invasões, a gente pode colocar um subitem aqui, deixa eu trocar aqui, você pode colocar assim, perda de possessões asiáticas, né, isto é, perde terras na Ásia, tá? Coloca aí mais revoltas camponesas, revoltas no campo, tá? E evidentemente, sinalzinho para cima, aumento dos impostos, tá? Evidente que isso acarreta descontentamento, enfraquece o exército e aí começam as invasões. Os assírios em 670 invadem o Egito. Aqui eu estou trazendo o mapa do Império Assírio. Perceba que em verde o Egito Antigo está dentro do Império Assírio, está aqui, ó. Tá? Território submisso aos assírios. Depois, em 525, o faraó Psamético III perde a batalha contra os persas, contra o filho do Dario Cambyses, né? Você pode colocar aqui, ó, Cambyses, 525 a.C., tá? Aí pode colocar assim, Batalha de Pelusa, que aí já vai gradativamente definir a crise do Antigo Egito, tá? Dos egípcios, por conseguinte. E por fim, o Império de Alexandre o Grande, em 332, compreende o território egípcio e o Egito perde a sua autonomia, o seu esplendor e tal. Este aqui é o mapa do Império Macedônico, né? Isto é, do Alexandre o Grande, a gente está em 332 a.C., tá? Magnus, entre 405, tá, e 332, os egípcios não exerceram alguma autonomia? Sim, mas sucumbem ao império, ao exército macedônico de Alexandre o Grande em 332, como a gente está vendo aqui, ó, região do Egito, possessão macedônica, tá, gente? Eu sou o professor Magnus de História e na próxima aula nós vamos analisar os aspectos culturais do Antigo Egito, tá? Dos egípcios. Vamos lá, foi um prazer, até logo.